1000 dias de vida. Os primeiros 12 meses no mundo exterior. Hoje é o segundo dia deste webinar gratuito sobre programação epigenética das crianças. É o período mais importante da nossa vida no que diz respeito à modulação da nossa informação genética. A partir daqui, pouco mais poderemos mudar. Podemos aprender a lidar com as nossas fragilidades, podemos aprender a modificar a forma de ver o mundo, de interagir com a comida, mas a base está formada. E é por isso que estes primeiros 1000 dias de vida são tão importantes ao ser humano, porque o mau molde, um mau começo, uma má programação da informação genética, irá criar mais fragilidades, mais sofrimento, mais dificuldades durante toda a vida. Nada disto é limitante, mas complica. Neste segundo dia, na segunda parte sobre os 1000 dias de vida, vamos falar então dos primeiros 12 meses depois do nascimento. Nesta fase, a programação continua no seu máximo. Toda esta informação que chega à criança, do ponto de vista do mundo onde está a viver, tem de ser programada. Vou nascer ou nasci, neste momento já nasceu, num mundo seguro ou num mundo difícil. Tenho muito amor à minha volta, tenho pouco amor. Tudo isto vai programar. Pode parecer estranho, mas sim, aquilo que observamos, estudos em animais, mas também já temos estudos em humanos, é que, por exemplo, os ratos, que são muito utilizados em investigação científica, quando recebem muito amor, ficam programados, de certa maneira, para ver o mundo com os olhos mais positivos, com uma atitude mais positiva. São menos propensos à insegurança, ao medo, à agitação. Os ratos que recebem pouco carinho, pouca atenção da sua mãe, têm uma visão diferente do mundo, são mais assustadiços, mais nervosos, mais desconfiados de tudo. E isto tem a ver porque, durante esta fase, determinados genes, como os genes dos corticoides, vão ser moldados, vão ser modificados. Não só estes, como também os da serotonina, que é importante ao nosso bem-estar, dopamina, GABA, oxitocina, todos os neurotransmissores vão ser moldados. Em quê? Em número de receptores, ou também no número a capacidade que temos de produzir a quantidade desse neurotransmissor, tudo isso vai ser moldado. É por isso que esta fase é tão importante. A criança tem a possibilidade de criar muitos ou poucos neurotransmissores de uma determinada gama. Como é que isso é decidido? É decidido de acordo com o que acontece, com a percepção que a criança tem durante estes primeiros 1000 dias de vida. É por isso que eles são tão importantes, porque uma criança que vive num ambiente difícil, com falta de atenção, com falta de amor, ou um ambiente muito austero, muito disciplinador, nestes primeiros 1000 dias de vida, vai ficar programada para ser uma pessoa muito desconfiada, sempre a achar que o mundo é uma batalha, é uma guerra total e que não pode confiar em ninguém ou que o mundo é extremamente perigoso. Pelo contrário, uma criança que receba todo esse amor que necessita, toda a atenção e carinho, irá ser programada para ver o mundo com outros olhos. Não será um naif, uma pessoa inocente que vai na cantiga de todos. Não é isso que acontece. Bem pelo contrário, são pessoas muito mais ponderadas, pés na terra, mas também muito mais calmas e otimistas em relação à vida. Também, aquilo que hoje em dia sabemos é que têm mais tendência a ser mais inteligentes e mais bem-sucedidos durante toda a vida. Isso é muito interessante, não é? Como é que o amor que recebemos, a atenção que temos durante os primeiros 12 meses, como também durante os 9 meses anteriores e o ano seguinte, vão influenciar o nosso sucesso profissional, amoroso, etc. O mais interessante, e está para contar ainda, é que, sabes, durante esta fase é muito importante o toque. Sim, o toque da mãe com a criança, do pai, da avó, das pessoas que têm carinho para lhe dar.
as pessoas que lhe tratam e que fazem parte do seu núcleo de segurança, principalmente essas. Esse carinho, esse toque, faz com que haja um neurodesenvolvimento. Todo o seu sistema nervoso irá de se desenvolver com muita maior maturidade, com maior eficácia, com uma network de neurotransmissores e de rede neuronal muito mais efetiva, com um amadurecimento de estruturas cerebrais mais rápidas e mais eficazes. Noutras palavras, o que vai acontecer é que, com o toque da mãe, com o carinho do pai, com o amor, mas muito através do toque, a palavra também toca, mas o toque físico é muito, muito importante, porque este toque físico vai exatamente estimular todo o neurodesenvolvimento da criança. É tão interessante este ponto que vejam que crianças com baixo peso à nascença, através do toque, do carinho, da pele com pele, conseguimos basicamente quase recuperar todo o peso perdido que não tinha à nascença que deveria ter tido. Interessante, não é? Como através do toque podemos alimentar a criança. Através do toque também alimentamos o outro ser vivo. Definitivamente, isto é comprovação científica. Não é apenas em humanos que vamos observar isso. Já foi observado em ratinhos, em pássaros e muitos outros tipos de animais, que são basicamente o objeto de estudo, porque por bioética não podemos muitas vezes fazer determinados estudos em humanos. Podemos aproveitar aquilo que já existe. Então vejam como é tão interessante este neurodesenvolvimento. Este episódio que acontece, que continua a ser moldado, em toda essa informação genética, todo esse potencial está aí. E o que faz a programação epigenética exatamente é utilizar esse potencial genético para definir mínimos e máximos, para nos ajudar a perceber que tipo de mundo em que eu vou viver, como é que eu tenho que estar adaptado a esse mundo. Por isso, é tão importante o carinho na criança, é tão importante o contacto físico com a mãe e também depois com o pai e com o resto das pessoas. É muito importante, principalmente este contacto do núcleo duro, da criança com a mãe e com o pai. Porque este contacto é aquilo que vai estimular todo esse sistema nervoso a se desenvolver e a moldar a forma como vê o mundo. Este processo, podíamos estar aqui muito tempo a falar, mas eu prometi que ia ser uma live curta, por isso vou passar para outro tema também muito importante, que é nesta fase que se inicia, logo no primeiro dia, nas primeiras horas, o repovoamento do tubo digestivo. Sim, o tubo digestivo necessita de bactérias. Na verdade, o primeiro povoamento já chega antes do nascimento. Hoje temos provas que há transporte de bactérias intestinais, as chamadas bactérias probióticas, pelo sistema imunológico através do cordão umbilical para a criança, ainda no útero da mãe. Mas, depois do nascimento, o leite materno vai ser a via principal de transporte de bactérias. Sim, o leite materno é um leite probiótico que vai alimentar a criança. É a fase mais importante de programação microbiana da criança. É por isso que é tão importante também ter um bom intestino, porque é o seu intestino que vai influenciar o intestino e o tipo de microbiota que a criança tem. Ou seja, microbiota quer dizer o tipo de estrutura bacteriana, o conjunto de bactérias, mas também de fungos e vírus que possam viver dentro da sua barriga. Então, todo este processo é muito importante, por isso é que o leite materno não tem substituto. Não há aqui, bom, não está a produzir, vamos dar um leite artificial. Não é igual. Nunca foi nem nunca será igual por este motivo. Porque o leite materno transmite não só a informação imunológica da mãe, como também o património bacteriano da mãe e da sua gerações anteriores. É toda uma herança familiar bacteriana que vai ser transmitida de mães para filhos. Por isso, o leite artificial nunca é substituto. Devemos sempre ao máximo estimular e manter o mais possível a alimentação materna através do leite materno por esta qualidade inigualável de programar a barriga. E como já deves imaginar, uma barriga bem programada
desde o início, é um intestino forte, resiliente e saudável toda a vida. Por isso é tão importante receber o leite materno para haver uma programação e uma ocupação de todos os nichos do tubo digestivo por bactérias próprias e da mãe, e também depois o cuidado que devemos ter com a alimentação, com a exposição da criança, para evitar ao máximo a necessidade de uso de medicação, que por vezes é necessária, mas quanto menos utilizarmos, nomeadamente antibióticos, melhor. Porque eles serão bombas atómicas, bombas nucleares a cair sobre a microbiota da criança, podendo estabilizar todo este equilíbrio tão tenue, mas tão importante à sua vida e a toda a sua longevidade. Por isso é muito importante este início e também a reintrodução alimentar, ou melhor, a introdução alimentar, que vai ocorrer por volta dos 6 meses, pode começar antes, pode começar um pouco depois, que vai ser acompanhada pelo leite materno, desde que seja possível à mãe produzi-lo. E nesta reintrodução é tão importante que a alimentação seja adequada. Tão importante por este motivo, para continuar a apoiar o tipo de microbiota que vamos ter. Porque os microbiotas não são todos iguais. E de acordo com o tipo de microbiota que vamos criar, que vai ser definido por aquilo que recebemos da nossa mãe e por aquilo que vamos comer, para não falar também daquilo que vamos pensar, mas não quero ser tão complexo, vai definir então depois que tipo de dieta a criança pode ter. Porque muitas vezes achamos que todos temos que comer imensas verduras ou carne, etc. Mas isso aí vai ser tudo definido pelo tipo de microbiota que temos. Se não tivermos o conjunto certo de bactérias, podemos nem conseguir comer muitas verduras ou digerir muito mal a carne. É óbvio que nós conseguimos digerir com as nossas enzimas, mas grande parte desse papel advém desse microbiota. Por isso é tão importante os primeiros 12 meses de vida. É a continuação da programação epigenética, principalmente através do contacto da pele, das reações com a criança, da programação da microbiota intestinal, do desenvolvimento da sua imunidade. E é por isso que esses 12 meses são os 12 meses talvez mais importantes da vida fora do útero da mãe. A partir dos 6 meses, o intestino vai fechar. Isto quer dizer que até aos 6 meses de idade, a criança tem um intestino que é naturalmente permeável. É uma permeabilidade fisiológica, não é patológica, não faz mal. É assim porque a criança tem que absorver da mãe os anticorpos. E outra informação imunológica que vai ser importante à sua defesa. Então, até aos 6 meses, a criança ainda está sob o apoio imunológico da mãe. Através do leite materno, a mãe vai continuar a transmitir, durante os primeiros 6 meses de vida, para a criança a sua imunidade, ajudando a estar mais protegida. Depois desse período, o intestino fecha e a criança deixa de ser capaz de absorver proteínas imunológicas e péptidos imunológicos bastante complexos e passa a depender apenas da sua imunidade. O leite também continua a ser alimento, mas já não é alimento imunológico. Então, a partir desse momento, a criança está mais suscetível a apanhar infecções, a adoecer, se não tiver as condições adequadas. Então vejam que estes primeiros 12 meses de vida são extremamente importantes para a sobrevivência da criança. São os mais cruciais. Mas também temos que entender que a criança não é apenas dependente da alimentação, se apanhou frio, se foi para o colégio. Como eu expliquei no início, a programação na criança é muito dependente do toque, da palavra, da presença, do carinho, do amor. O amor, como eu disse há pouco, é uma forma de alimento para a criança e também para nós adultos, não é? Mas é muito importante para a criança o amor. Tão importante que talvez possamos dizer que é tão importante, para não dizer que é mais, que a própria alimentação. Muito de tudo aquilo que vai acontecer com a criança vai ser à volta disto. E é por isso que quando começam as separações da criança, em idades muito precoces, começam a haver problemas de saúde para a criança. Qualquer afastamento da mãe nos primeiros 12 meses de vida é uma separação complicada. Principalmente quando são constantemente, todos os dias, por muitas horas.
Eu sei que muitas mães não têm culpa, são obrigadas pelas leis laborais a irem trabalhar aos 3 meses de vida da criança, do filho, ou aos 6 meses, algumas com sorte até aos 9 meses. Mas antes do primeiro ano de vida, o ideal seria até ao segundo ano de vida, não deveria haver separação. A criança deveria estar sempre em contato com a mãe ou em substituição com o pai. Com estranhos, muito complicado, porque na cabeça da criança, por mais que nós possamos dizer, mas a mãe tem que trabalhar, tenta explicar isso ao cérebro de uma criança que está racionalmente imaturo. Tenta explicar a uma criança, a um bebê, que a mãe tem que trabalhar. O que é o trabalho para uma criança de 1 ano de vida, de 6 meses, 3 meses? O que é isso, trabalho? A criança só sabe 2 coisas: a mãe está presente, a mãe está ausente. E isso vai causar muito, muito stress na criança. E este stress vai levar ao, digamos, vai aumentar o risco de haver determinadas doenças que possam se manifestar mais tarde. Ou, mais tarde, digo, em questão de meses. Porque o nosso sistema imunológico está ligado ao sistema neurológico, o qual está ligado ao sistema psicológico. Por isso, na psiconeuroimunologia, estudamos tudo em conjunto. Está tudo interligado. Então, se a criança está sob stress, no medo da separação, isso irá influenciar o seu sistema imunológico. Isso irá afetar a criança na sua forma de estar, que irá manifestar-se através das modificações neurológicas num comportamento imunológico diferente. E então, por isso, vamos começar a observar nas crianças o aparecimento de determinadas doenças que podem acontecer com mais facilidade naquelas que, por motivos da mãe ter que os separar-se deles mais cedo, vão adoecer mais vezes também. A criança, antes de ser um ser talvez biológico, é um ser muito emocional. Antes de ser uma criatura que tem que ir à escola, que tem que comer, que tem que saber sentar-se e pegar uma faca e num garfo, é um ser emocional, é um ser muito sensível. E para a criança tudo é, quase ou quase tudo é emocional durante os primeiros 1000 dias de vida. Por isso as emoções influenciam a criança de uma forma absurda. Já expliquei que as emoções, ou o amor, e o contacto físico vão influenciar de forma direta e rápida o neurodesenvolvimento da criança, na sua estrutura cerebral, mas também na forma de ver o mundo. E todas as interações da criança, todas as emoções que ela vai desenvolver, de separação, de apego, de medo, de ausência, de presença, tudo isto vai acabar por influenciar o desenvolvimento da criança a nível mental, mas também a nível físico. E é por isso que vamos ver muitas doenças a aparecer nas crianças que estão relacionadas com este comportamento. Enquanto quisermos olhar para a criança como um indivíduo de carne e osso que tem alterações físicas que se trabalha, que se tratam com medicação, nunca vamos compreender realmente o que é uma criança humana. Nunca vamos compreender o que é o ser humano. Porque o ser humano é muito mais do que um corpo. E é isto que eu queria transmitir neste segundo dia sobre a programação epigenética. O início do neurodesenvolvimento de forma mais rápido, dependente do toque, do amor, do contacto, da presença. O início do desenvolvimento de toda a microbiota, o amadurecimento do sistema imunológico e da criança como um ser emocional. Na próxima aula, no próximo webinar, na próxima sessão, amanhã, eu vou falar sobre o primeiro a segundo ano de vida. Por isso, não percas. Se gostaste desta live, continua, porque este tema é talvez o mais importante que vais ouvir este ano.